boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre as principais características do reino vegetal. A partir de agora a gente vai abrir a nossa playlist de botânica e nós vamos iniciar com esta videoaula falando sobre as principais características dos vegetais, beleza? Então vamos começar aqui destrinchando as suas principais características de modo geral. Como a gente sabe, as plantas são organismos eucariontes. E como nós já abordamos anteriormente nas outras videoaulas, os eucariontes são aqueles organismos que vão apresentar a chamada célula eucariótica, com a presença de núcleo celular, parede celular de celulose, cloroplastos, retículo endoplasmático liso e rugoso, vesículas, aqui como a gente tem o vacúolo, complexo de Golgi ou complexo golgiense, mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos, não tendo a presença, é claro, dos centríolos que organizam a divisão celular dos vegetais, porém tendo a presença dos cloroplastos. Então, só lembrando o que é uma célula eucarionte. Os organismos vegetais, eles também são pluricelulares, ou seja, são formados por diferentes tipos de células. E estas células apresentam capacidade autotrófica, ou seja, de produção de componentes orgânicos. Vegetais vão produzir a glicose através do processo de quê? De fotossíntese. Então eles são autotróficos, fotossintetizantes. Uma coisa que vocês precisam relembrar, que os fotossintetizantes são aqueles que são autotróficos, porém usam a luz do sol para a produção de compostos à base de glicose, à base de carbono, acetildeído 3-fosfato, oriundamente dando origem à glicose. Então, nós temos dentro dos autotróficos aqueles quimiosintetizantes que utilizam substâncias químicas para obter energia e usam o CO2 do ar para produzir a glicose, e os fotossintetizantes, que usam a luz do sol para produzir energia e o CO2 do ar para produzir glicose. Se você quer aprofundar mais sobre o processo de fotossíntese, a gente pode deixar o card aqui sobre fotossíntese e vocês darem uma olhada lá. O reino Plantae ainda apresenta a presença da seiva, que é o fluido nutritivo vegetal. Ele pode ser dividido em seiva bruta e seiva elaborada. Posteriormente nós vamos aprofundar neste conceito também. A presença de parede celular de celulose, isso é importante dentro dos vegetais, todos eles vão apresentar esta parede celular de celulose. Se o vegetal tiver uma parede celular mais rígida, não é por conta de mais celulose, e sim por conta de outros pigmentos, como lignina, que ajuda a dar rigidez nessa parede celular. Presença de cloroplastos, e os estômatos, que ajudam a controlar a entrada de ar e a troca gasosa dos vegetais, que nós vamos abordar posteriormente, e os cloroplastos responsáveis pela fotossíntese, isso é importante a gente destacar. O amido como reserva energética. Como nós já falamos nas nossas aulas de biologia celular, onde nós já abordamos essa ideia, esse conceito, que eu vou deixar o card aqui da parte de biologia celular para vocês darem uma olhada. A célula animal, ela armazena energia na forma de glicogênio. Em contrapartida, a célula vegetal vai armazenar na forma de amido, ok? Os organismos pertencentes ao reino Plantae, eles são predominantemente terrestres. É claro que nós temos algumas plantas que são plantas aquáticas, como o igarapé, a Vitória régia mesmo, mas predominantemente eles são aquáticos. Apresentam tamanho extremamente variados, desde poucos milímetros até mais de 30, 40 metros de altura, dependendo de alguns tipos de árvores, como por exemplo a sequoia. Então assim, a gente tem um número muito variado no caso do tamanho dos organismos do reino vegetal. Aqui nós temos uma representação simplificada do processo da fotossíntese, só para poder a gente recordar. Quem quiser aprofundar novamente na fotossíntese, favor dar uma olhada no card, favor voltar na aula de fotossíntese, onde a gente aborda todo o processo fotossintético.
vou tentar dividir em duas aulas a parte de fotossíntese. A gente aborda a introdução sobre a fotossíntese e depois a gente fala especificamente como ela acontece, ok? Isso é importante. Então, voltem lá e deem uma olhada. Mas aqui a gente vai abordar de forma geral para dar uma recordada. Então, a luz é captada, a planta capta o fóton, ela vai captar o fóton. Esse fóton é utilizado para obter energia. Essa energia é utilizada para ligar o gás carbônico. Ah, professor, não entendi. Funciona da seguinte forma. A planta capta a luz, usa essa luz para quebrar a molécula de água, quebra a molécula de água. Da molécula de água quebrada, ela produz oxigênio gasoso. Esse oxigênio que está aqui, ele vai produzir o oxigênio gasoso que a planta vai eliminar. O hidrogênio, a planta capta esse hidrogênio e usa para ligar no CO2 que ela captou do ar. Esse gás carbônico, esse CO2 que ela captou, mais o hidrogênio, a planta usa para produzir a glicose. Então o processo de fotossíntese, bem simplificadamente, é o CO2 do ar, mais a água que a planta vai quebrar e retirar o hidrogênio, libera o oxigênio que veio da água e produz a glicose. Então foco nisso aí que é importante vocês lembrarem da glicose, ok? Bom, quem são os representantes do reino vegetal? Para isso, nós vamos abordar agora quais são os desses representantes e suas principais características. É claro que bem superficialmente. Então, para início de conversa, as plantas elas são divididas em dois grupos. As plantas chamadas de criptógamas e as plantas chamadas de fanerógamas. O que é uma planta criptógama? A planta criptógama é aquela planta que não tem semente. Meu Deus, professor, como é que ela dispersa? Então, como é que ela se reproduz? A planta vai produzir esporo. Então, ela libera os seus descendentes na forma de um esporo, que vai ser uma estrutura de dispersão onde eles vão germinar. E as fanerógamas? As fanerógamas dispersam através da semente. Mas que diferença que tem entre o esporo e a semente? O esporo é uma estrutura de dispersão muito simples, muito sensível. Em contrapartida, a semente é uma estrutura de dispersão mais protegida, o que protege o embrião, guardando, tendo reservas nutritivas, fazendo com que o embrião possa esperar o momento adequado de germinar. Em contrapartida, o esporo não. Se ele não achar um momento, um local adequado para poder ele germinar, ele vai se degradar. Então, as plantas criptógamas e as fanerógamas se dividem em dois grupos cada uma, sendo que as criptógamas dão origem às briófitas, que são avasculares, ou seja, não tem vasos condutores. Tá? Elas vão passar os nutrientes célula a célula. E as pteridófitas, que são vasculares, elas já vão ter feixes vasculares que vão permitir a passagem dos nutrientes. As fanerógamas, por sua vez, são divididas em gimnospermas e angiospermas. Tanto as gimnospermas quanto as angiospermas são vasculares também, tá, gente? Não esqueçam disso, elas são vasculares. Só que o que tem de característica a mais? As gimnospermas são aquelas que têm sementes, mas não têm frutos, e as angiospermas são aquelas que têm sementes com o fruto. Então, exemplos de briófitas, a gente pode citar os musgos e as hepáticas, sendo que aqui no Brasil, principalmente musgo, que cresce muito nos troncos de árvores e pedras. As pteridófitas, a gente pode citar como exemplo as samambaias e avencas, muito utilizadas na ornamentação doméstica. As gimnospermas, por sua vez, a gente pode citar o exemplo os pinheiros, a araucária, pinheiro do Pará. Então, todos isso são os pinheiros, né? Os ciprestes, os pinheiros de Natal, aqueles bem característicos do Natal também, são os pinheiros. Então, tudo isso são gimnospermas. E as angiospermas são todas aquelas plantas que vão produzir fruto, que tem flor e produz fruto. Tá? Então, todas essas plantas que têm flor e produz fruto é angiosperma. Então, nós vamos mostrando aqui, olha, uma briófita, mostrando o tamanhozinho da briófita no tronco, a estrutura de dispersão, a calípta, que a gente vai abordar mais para frente, a gente vai falar de cada um dos grupos, falando das características reprodutoras, ok?
As pteridófitas, aqui uma samambaia, a folha característica da samambaia. As gimnospermas, aqui uma araucária, olha, bem característico, não tem fruto, eles têm um pinhão, que é uma estrutura de produção do pólen e semente. E as angiospermas, aqui no caso eu peguei como exemplo uma pitangueira, tem a fruta, né, tem a flor que vai ser polinizada, posteriormente dando origem ao fruto, que é a estrutura de dispersão da semente. Ok? Bom, como as plantas evoluíram? Bom, a partir de agora a gente vai trabalhar essa ideia de como as plantas evoluíram. Nós primeiro vamos abordar a sequência. Como é que foi essa sequência? Bom, acredita-se que as algas verdes tenham surgido nos oceanos, evoluído gradativamente. Quem quiser ver uma videoaula a respeito do processo de evolução, assiste aqui o card que eu vou deixar aqui novamente sobre a origem da vida, onde a gente fala sobre o surgimento dos diferentes tipos de seres vivos no nosso planeta Terra, pelo menos as primeiras células, tá? Então essas algas verdes acreditam que elas tenham evoluído, se agrupado em tecidos, dando origem a primeiro macroalgas e depois desenvolvido uma película de proteção, que deu origem às chamadas briófitas. Tá? E conseguiram conquistar o ambiente terrestre, pelo menos parcialmente. Essas briófitas têm desenvolvido algumas características, como faixas vasculares, e deram origem às pteridófitas, e um outro grupo divergiu, dando origem às gimnospermas e às angiospermas. Professor, meu filho, como é que isso aconteceu? Vamos dar uma mergulhada aqui no oceano para poder a gente ver. Então, primeira coisa que acontece é, essas algas, elas se agrupam em estruturas de unicelulares para estruturas multicelulares e acabam por formar o que a gente chama de macroalgas, aquelas algas macroscópicas, ou seja, organismos multicelulares. Porém, essas algas macroscópicas, elas não têm raiz, elas não têm caule, elas nem têm folhas, nem vasos condutores. Elas são uma coisa só de cima até lá embaixo. E toda a superfície do corpo dessas algas absorvem os nutrientes em iguais proporções. É claro que ela faz a fotossíntese e tudo, mas os sais minerais que a alga vai precisar é absorvido direto de todo o corpo da planta, uma vez que ela não tem uma impermeabilização. Como assim, professor? Se você pegar uma alga dessa, botar fora da água, rapidamente ela vai perder água, vai evaporar, ela vai morrer, porque o ar vai levar, o vapor vai levar a água embora. A água que está no corpo dela não consegue ficar presa lá dentro. Bom, o que acontece é que quando essas algas conseguiram emergir do ambiente aquático, o que foi que aconteceu? Quando essas algas conseguiram emergir do ambiente aquático, elas conseguiram por quê? Primeiro, elas conseguiram criar uma película de cera, chamada de cutícula. Esta cera impermeabilizou o vegetal, ou seja, ela não perdia mais água na forma de vapor, a água não saía mais de dentro do tecido vegetal com tanta facilidade, e com isso ela conseguiu conquistar o ambiente terrestre, mesmo elas não apresentando as características das árvores que nós temos hoje, das plantas mais evoluídas. Então, elas, apesar delas terem essa cutícula impermeável, permite elas afastarem um pouco da água. Como assim? Por quê? Porque essas briófitas, elas não têm raízes, elas não têm caule, elas também não têm folhas, nem muito menos vasos condutores. Elas são estruturas ainda em desenvolvimento. Apesar delas já terem um embrião protegido, a gente vai falar sobre isso, ela tem um embriãozinho dela protegido, ao contrário das algas macroscópicas, mas elas têm um embrião protegido e elas têm essa cera que impermeabiliza o corpo delas, evitando a perda excessiva de água. Acredita-se que em determinado momento essas plantas tenham se organizado e divergido para um outro grupo, no qual acabaram desenvolvendo estruturas chamadas de feixes vasculares, que aí a seiva bruta e a seiva elaborada poderiam ser captadas e dispersas ao longo do corpo do vegetal. Então o que acontece? A partir do surgimento desses vasos condutores
e o diferenciamento dos tecidos, porque agora nós temos raízes, agora nós vamos ter um caule, agora nós vamos ter uma folha, cada uma com sua função específica, cada conjunto celular tecidual com uma função específica, propiciou a conquista real do ambiente terrestre. Porém, esses grupos vegetais, as pteridófitas, elas ainda demandam a água durante o processo de reprodução, que nós falaremos especificamente numa aula só de pteridófitas, ok? Mas elas também têm essa demanda por água durante o processo de reprodução. As pteridófitas, hoje, nós temos exemplares hoje no ambiente de 3, 4 metros de altura, como a samambaia sul, mas acredita-se que a gente tem fósseis de pteridófitas de muitos maiores, de 20 metros de altura, tá? Durante o período Jurássico e Cretáceo. Eram basicamente pteridófitas que dominavam aquele ambiente. Com o passar do tempo, acredita-se que novamente uma organização de tecido, toda uma impregnação de lignina, além, é claro, do desenvolvimento de uma estrutura de reprodução mais organizada. Como assim? Esses vegetais, em determinado momento, conseguiram organizar uma estrutura de propagação. Lá, ele produzia o pólen, dispersava esse pólen, formava um embrião dentro dessa estrutura e criou-se então a semente. Então essa semente agora, diferente dos outros dois grupos que dispersavam na forma de esporo, essa semente agora protege o embrião e possibilita uma dispersão mais longa e possibilita também uma proteção e uma dispersão posterior, porque ele tem nutriente guardado, ele tem tudo ali dentro daquela semente, ok? Posteriormente, acredita-se que os vegetais tenham evoluído agora para trabalhar junto com os animais. Como assim, professor, junto com os animais? Os vegetais tenham evoluído em parceria com eles, uma vez que desenvolveram flores que atraem os insetos, que atraem aves, que atraem inclusive mamíferos como o morcego, para captar o pólen, dispersar o pólen, fecundar e dar origem aos frutos. E também a parceria dos animais para comer os frutos e dispersar as sementes. Observe que as angiospermas elas acabam criando essa parceria íntima entre os animais e o vegetal durante o processo tanto de polinização quanto o processo de dispersão da semente. Então, em quinto lugar, as estruturas de reprodução integradas com os animais, flores e o aparecimento de estruturas de dispersão às sementes deram origem às angiospermas. Então, esse foi o caminho que os vegetais seguiram até o grupo que nós temos hoje de representantes aí, ok? Então aqui a gente vai fazer uma recapitulaçãozinha rápida sobre essas relações filogenéticas nesse cladograma que eu vou apresentar aqui. Então nós temos aqui as algas, tá? As algas macroscópicas, elas acabam por desenvolver a presença de uma cutícula impermeável e uma proteção no embrião. O que vai ser o embrião? Um novo bebezinho. O zigotinho ali vai estar protegido num gametângio, que é a parte feminina do vegetal. Então ele vai estar agora protegido. Antes não tinha isso. E isso acaba dando origem ao grupo filogenético das briófitas. Posteriormente, nós temos o aparecimento dos vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva permitem o crescimento do vegetal muito maior, então ele pode chegar a 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de altura, porque ele capta a seiva bruta lá, leva até lá em cima ao processo de fotossíntese e dispersa o nutriente pela seiva elaborada ao longo da planta. Então nós temos essa ajuda que é os vasos condutores, dando origem às pteridófitas. Posteriormente, o aparecimento das sementes, que agora protegem esse embrião definitivamente e ajudam na dispersão desse embrião, dando origem então às gimnospermas. E por último, mas não menos importante, o aparecimento das flores para atrair os animais para o processo de polinização. Lembrando que animais, né, a gente engloba lá
os artrópodes, os mamíferos, os anfíbios e etc. E nós temos dentro, né, as aves e esses organismos, muitos estão intimamente relacionados com o processo de polinização, como é o caso dos insetos, aves e até mamíferos. Tá? E a dispersão dos frutos nas angiospermas. Lembrando também que tanto as gimnospermas quanto as angiospermas são consideradas espermatófitas. O que significa isso? Plantas que produzem sementes. Professor, tem que lembrar esses termos? Infelizmente, eles caem e vocês vão ter que lembrar os termos, tá bom? Traqueófitas, vem de traqueia, de canais. As plantas traqueófitas são aquelas que têm vasos condutores, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E por último, mas não menos importante, as embriófitas. O que é embriófitas? Êmbrio de embrião. Tá? Então essas embriófitas pegam todas aquelas que o embriãozinho fica protegido de alguma forma. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todas elas são embriófitas. Beleza? Então, gente, a nossa videoaula era isso. Então, nessa videoaula nós abordamos a ideia geral sobre o reino vegetal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, siga a gente aí no YouTube, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!